Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente terça-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações dessa preparação aí do São Paulo para a estreia do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira contra a equipe do Flamengo no Morumbi. Estou trazendo um corte com essas últimas informações e também a chegada de Rafinha nesta terça-feira para iniciar seus trabalhos na direção do clube. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com. Vamos começar falando de São Paulo, também com novidades por lá. Rafinha chegando agora para ser diretor no clube. E o Edu Afonso chega com a gente ao vivo, trazendo as informações. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo grande para você. Como é que você tá, Glaucia? Tá tudo bem contigo? Um grande beijo também, um abraço pro Eugênio Leal. Estamos driblando aqui a tempestade, ela passou, foi lá pra Zona Leste, Zona Sul, tem uma passada aqui, mas foi forte na Zona Oeste também. Olha só, Glaucia, foi uma terça-feira importantíssima dentro e fora de campo para o São Paulo. Dentro, preparação para o jogo contra o Flamengo, daqui a pouco eu falo das novidades do técnico Hernan Crespo na abertura do Brasileirão. Fora de campo com esta apresentação de Rafinha. Rafinha será o gerente de futebol. Ele não vem para substituir o Muricy Ramalho, mas vem para fazer algumas das funções que o Muricy, afastado por um problema de saúde, vinha fazendo. Aliás, o nome do Muricy Ramalho foi muito citado durante esta entrevista de apresentação do Rafinha. Ele chega sem contrato, o acordo é até o final do ano, quando termina este mandato tampão do presidente Harry Macis, que estava presente na apresentação do Rafinha. O Rafinha conversou com os jogadores pela manhã antes do treino, se apresentou e nem precisa, porque jogou com boa parte deste atual elenco do São Paulo, conversou com o Hernan Crespo e a comissão técnica sobre seus objetivos e sobre os desafios, que são muitos, Glaucia, muitos desafios, né? Vamos começar. Primeiro tem que se preocupar em meio à estreia do Brasileiro contra o atual campeão com força máxima com o Campeonato Paulista. O São Paulo é o 14º colocado, 4 pontos, e está beirando a zona de rebaixamento. Terá 3 rodadas, 2 jogos no Morumbi, um deles contra o Santos no sábado, para escapar de qualquer possibilidade. Classificação já não é nem muito falada aqui para a próxima etapa do Campeonato Paulista. Segundo, São Paulo vive uma crise com aspectos policiais, com aspectos políticos, e isso não pode entrar no vestiário, vai ser um dos objetivos do Rafinha. Terceiro, ele recebeu a garantia da diretoria que já foi feito um acordo com os atletas sobre salários e direitos de imagem atrasados, que isso será pago parceladamente no decorrer do ano. É outro problema que ele promete combater. Até soltou uma frase forte: eu fui campeão no São Paulo com salários atrasados em 2023. E quarto, claro, ele quer que o São Paulo consiga recuperar a confiança da torcida que se perdeu nos últimos meses. Vamos acompanhar 2 trechos do Rafinha que nós separamos para esse Sport Center. O primeiro, ele ainda repercutindo as declarações do Hernan Crespo no final de semana, onde o técnico disse que a prioridade é o brasileiro, e a prioridade no brasileiro é somar 45 pontos e não ser rebaixado. E depois ele respondendo sobre esses problemas, o que ele conversou com os atletas sobre esses problemas que envolvem o tricolor. Acho que o Crespo tem um respaldo de toda a diretoria, do presidente, todo o departamento de futebol. É claro que isso, naquele momento, né, fala o coração, né, às vezes não é o momento de responder do jeito certo. Claro que o São Paulo não entra na competição para pensar em fazer 45 pontos. A gente sabe do nosso momento, sem soberba nenhuma, respeitando o momento que o clube vive, mas é o São Paulo. Jamais o São Paulo vai entrar numa competição pensando em permanecer. Todo o problema que da forma política, de atraso de salário, a gente sabe, não pode ser uma muleta, né, para os jogadores. Não pode ser uma muleta para nenhum, porque inclusive eu fui campeão aqui no São Paulo com salário atrasado. O Rui Costa não deixou mentir. Fomos campeões da Copa do Brasil com salários atrasados. Então, isso não é uma coisa normal. O jogador não é nenhuma profissão, isso é normal. Mas a gente sabe o momento, entende o momento. Essa questão, a gente sabe que incomoda, sabe que existe ela, mas esse é meu papel também, tentar tirar isso e deixar aqui. Nós temos que fazer a coisa andar. As coisas andando dentro do campo, tudo melhora e a recuperação começa com vitórias, né? Com desempenho, com atitude, com postura.
Muito bem, tá aí o Rafinha, seu primeiro trabalho nesta área no futebol. Ele jogou 3 anos, 23 no total, vitoriosíssimo na sua carreira. 3 anos aqui no São Paulo, aqui conquistou 2 títulos, a inédita Copa do Brasil e também aquela Supercopa Rei, que é num jogo só, em 2024. A estreia do Rafinha nessa coordenação do futebol será amanhã contra o Flamengo. O Lucas Moura, que só foi preservado no final de semana devido ao gramado sintético da Arena Barueri, retorna e pode começar jogando. E o Caleri, que também foi um pouquinho preservado, entrou só no finalzinho do jogo, deve começar como titular esse jogo diante do Mengão. O Alisson não foi para o Corinthians ainda, Glaucia e Eugênio, porque o São Paulo foi muito claro aqui pra gente. O atestado, o documento que libera o Alisson, tá aqui, ó, tá assinadinho, liberado. Assim que o Corinthians depositar R$1 milhão na nossa conta, a gente envia esse papel pro Corinthians e o Alisson pode ser registrado. Resta saber quanto e se é que o Corinthians vai pagar esse milhão, viu, Glaucia? Esse é um porém. Né, que dupla, hein? Quem tá devendo pra quem aí? Quem paga o quê? Fala, Eugênio, peraí, Edu, que a gente vai bater um papo. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Edu. Prazer falar contigo, boa tarde. Qual é exatamente a área de atuação do Rafinha? Até onde vão as atribuições dele dentro do São Paulo a partir de agora, pelo que ele responde? Tudo bem, Eugênio? Grande abraço, prazerzaço estar contigo aqui no Sport Center. Ele foi questionado sobre isso. O cargo, a nomenclatura é gerente de futebol, tá? Mas não vamos se ater muito à nomenclatura. Ele vai trabalhar, e como disse o presidente no domingo, sendo um elo de ligação entre o grupo de atletas, comissão técnica e direção, e aí ele tem uma grande vantagem, porque ele conhece 90% desse grupo atual do São Paulo, jogou com esses jogadores recentemente e conhece os líderes do grupo. Ele era um dos líderes do grupo, então isso facilita bastante. Mas ele foi questionado se teria como tomar decisões. Ele disse, olha, a hierarquia é presidente, Rui Costa e eu. Se eu for chamado a tomar decisões de contratações, de dispensas, de observação de jogadores, ele falou que o único lugar que ele não mexe, que ele não entra, que ele não tem participação, é na escalação do São Paulo pelo técnico Hernan Crespo. Aí a responsabilidade é toda do Crespo, mas ele está à disposição do clube para qualquer tipo de decisão que ele possa ajudar a ser tomada. A área política também é algo que ele fica ausente, fica fora, já que nem conselheiro, não é ligado ao clube, é apenas, como ele disse até durante a entrevista, é um torcedor do São Paulo desde criança que quer o melhor para o clube. Bom, Edu, muito obrigada, meu amigo. Boa sequência de trabalho aí para você, para toda a nossa equipe, trazendo essa terça-feira agitada lá do São Paulo com a apresentação do Rafinha. Eugênio, nós acompanhávamos aqui esse trechinho que o Edu nos trouxe, né, da fala do Rafinha, e até entre nós a gente ia aqui trocando olhares e já algumas opiniões. Fala forte do Rafinha é uma característica dele, né, mesmo enquanto jogador também, ele sempre foi um cara que foi a público, foi ao microfone e falou. Mas dentro dessa posição hoje estratégica dele até, né, de fazer essa ligação jogadores, diretoria, tudo isso, me pega um pouquinho ele chegar e já falar, olha, fui campeão aqui sem receber salários. Isso já expõe uma crise que é antiga dentro do clube, que não é de hoje, né? São Paulo já vem passando por dificuldades, não é de hoje. Mas normaliza muito uma coisa que a gente também, ao longo dos anos, vai falando que é suco puro de futebol brasileiro, não sei o quê. Numa contramão de profissionalização que a gente pede, um cargo que ele ocupa que busca justamente também profissionalizar o departamento de futebol e ter essas peças estratégicas importantes, enfim. Além de também, achei que o Crespo foi muito honesto quando disse que briga pelos 45 pontos, trazendo a realidade do que ele vê de dentro do clube. Ele também já dá ali uma alfinetadinha, né? Dá. O Rafinha não é qualquer um. Ele é um profissional com muita história dentro do futebol, experiência demais de bastidores, de vestiário, que é onde ele vai trabalhar, né? Ele é o cara do vestiário. É o representante da diretoria no vestiário. E vice-versa, vai ser o representante do vestiário junto à diretoria. Tem 2 pontos aí. Eu acho que ele chega ali, no primeiro momento, para tentar melhorar o ambiente. Ele, como você falou, conhece a maior parte dos jogadores do elenco. Me parece que tem alguma rusga nessa relação. Até porque é uma diretoria nova, mas o Rui Costa permanece, o Crespo, por enquanto, permanece.
tentar dar uma melhorada no astral, no ambiente do vestiário. Ele me parece realista quando fala, assim, não é ele que vai resolver os salários em dia do São Paulo. Então ele chega, ele tem que trabalhar de acordo com a realidade. A coisa tá difícil? Vai ser difícil. Não é ele que vai resolver isso. Ele tem que resolver outros problemas que existem lá dentro. Por outro lado, essa alfinetada no que disse o Crespo, porque o Crespo não falou isso assim, en passant. O Crespo repetiu umas 50 vezes no sábado, depois do jogo, que é 45 pontos, que não passa disso, não tá ali pra mentir pra ninguém e tal. Talvez seja uma alfinetada já com um olhar pra depois de amanhã. Ali na frente, que pode vir a acontecer. E é um discurso que os jogadores também, desde o início da temporada, vem trazendo, né, Eugênio? De dificuldade, de uma temporada que vai ser mais arrastada. A gente já ouviu de líderes desse elenco isso também, mas quando você vai de frente com uma declaração, repito, que foi muito forte e foi repetida várias vezes, do técnico, você já tira um pouco da credibilidade desse técnico junto à diretoria do clube. Você me entende? Sim, já pesa um pouquinho, né? E se ele é muito próximo aos jogadores, talvez ele saiba que, de repente, ali dentro... E essa informação do Birner, o Vitor Birner trouxe isso como informação no linha de passe, os jogadores não estão muito de acordo com as ideias de jogo do Crespo hoje. Então pode ser um início de processo ali. Vamos ver dentro de campo o que acontece nas próximas partidas com relação ao Crespo. E a vida do São Paulo nessa estreia de Campeonato Brasileiro não é nada fácil. Recebe o Flamengo que deve vir com o elenco completo, deve colocar o que tem de melhor em campo nesse primeiro jogo de Brasileirão. Vinha sendo apresentado, falando sobre as coisas, falou uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar, bicho molhado. Bicho molhado. Não, na verdade, essa expressão, ela voltou a ficar recorrente por conta dessas investigações. Sim. O tal do bicho molhado. Bicho molhado, a grana ali, ó. Pá. É o linguajar do jogador para premiação paga em dinheiro, no vestiário. Muito bem, então tá aí o Rafinha se apresentando, né? Falou o que pretende Não no fazer. caixa, viu? Hã? Não no caixa. O bicho molhado é a expressão para... Você tem uma vitória, ganhou um jogo importante. Sim. Chega lá, na hora... Tá lá o envelope. Ou envelope, ou qualquer que seja a forma de pagamento. Enfim, essa foi uma das questões ali do que ele respondeu. Falou também sobre o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Reforçou que o São Paulo não pode estar no lugar que está. Mas o fato é que o São Paulo vai encarar nada menos do que o Flamengo amanhã na estreia do Campeonato Brasileiro, já com o Rafinha no apresentado. Né? E com sobre o Crespo ele falou, né, que no calor do momento ali, uma declaração que talvez um pouco além, o São Paulo não é para estar onde está, nunca entra para não disputar e tudo mais. Algumas coisas ali. E aí, Arnaldo, que tal a primeira aparição do Rafinha? Na verdade, eu acho que, como começou com uma comparação, ou evitando a comparação com o Muricy Ramalho, eu acho que o que ele pode fazer de diferente é, de fato, criar o tal elo entre jogadores e direção, coisa que não aconteceu com o Muricy Ramalho. Por diversos fatores. O Muricy Ramalho não tem mais ascendência sobre esse jogo. É como se fosse um cara notório no futebol que trata com outra geração. Essa outra geração, ela vive no WhatsApp, no Instagram, o empresário manda não sei o que lá. É outro trato. O Rafinha não. O Rafinha é o cara do WhatsApp, do Instagram, conviveu com os caras e era o líder do vestiário. E, de fato, os jogadores confiam nele. Confiam nele para, por exemplo, olha, o atrasado tal vai chegar a tal. Eu banco, eu tô... O elenco do São Paulo está completamente desamparado há anos. Há anos. Desde que começou a briga Belmonte e Casares o ano passado. O São Paulo sobreviveu ao ano passado rachado, sem escândalo ainda, sem renúncia. Mas não tinha... Os jogadores já estavam abandonados desde a época do Zubeldia, completamente abandonados. E já sem o Rafinha, né? Coincidentemente, ele tinha saído do clube, tinha se aposentado, ido para o Curitiba e tal. Enfim, eu acredito que o dia a dia, de fato, melhore. E também ele possa, aí, em relação à comissão técnica, repare que ele falou, eu conheço todo mundo aqui, estou conhecendo a comissão técnica. Essa é uma questão. Ele não trabalhou com o Crespo, ele não foi treinado pelo Crespo. O Zubeldia adorava ele, mas ele não trabalhou com o Crespo, ele trabalhou com o Zubeldia. Né? É outra circunstância. E aí eu acho que o Crespo ele já tomou o tal do puxão de orelha do presidente,
E agora eu acho que o Crespo, ele de fato não vai precisar falar mais sobre nada que não seja o campo. Talvez até quando perguntado ele faça o que ele fez no ano passado. Isso aí é com a diretoria. Quando ele chegou, a gente falou que mudou. Mas o que mudou da chegada do Crespo para cá? Como o Crespo mesmo falou, saiu todo mundo. E ele foi sendo obrigado a falar das coisas. É claro que essas circunstâncias todas, elas não justificam a substituição do Crespo contra a Portuguesa que levou o time à derrota. Não justificam. Mas é claro também que tudo isso que aconteceu interfere no trabalho do treinador e dos jogadores. E, de novo, não é porque o jogador está com o direito de imagem atrasado, como o Rafinha falou, foram campeões. Esse é um modus operandi que vem no São Paulo desde a pandemia com o Leco. É um absurdo. E o São Paulo convive com isso. O Corinthians, a gente tem que sempre diferenciar. O Corinthians optou por outra coisa. Nós não vamos dever 1 centavo, a gente vai dever para os outros. Aqui não vai faltar. Os outros, o Corinthians não paga 1 milhão para ter o Alisson. Ele não vai pagar. Agora, não vai faltar para o Memphis Depay. Ou vai faltar alguma coisa que ele vai pactuar depois, não vai faltar para o Garro, não vai faltar para o Alberto, não vai faltar para o Mateuzinho, não vai faltar para o goleiro reserva, não vai faltar para o roupeiro, não vai faltar para o cara da cozinha, não vai faltar. Foi assim desde a época do Melo. Essa é uma diferença. E no Corinthians, quando teve essa situação toda de impeachment e tal, tinha um ex-jogador com trato com os jogadores, como o Fabinho Saudável, que é da geração dos caras. É o Rafinha do Corinthians, com outra atitude. Não é corintiano de coração, não jogou no Corinthians e tal. O Rafinha tem essas circunstâncias. Então, para efeito imediato, eu acho muito boa a chegada do Rafinha. Mas isso só soluciona o dia a dia, o treino e possivelmente também a comunicação. O resto está muito longe de ser resolvido. Não é o Rafinha que vai resolver o salário atrasado, a falta de jogador, né? Essa situação toda que está cometendo o São Paulo há muito tempo. Agora, talvez, tendo uma pessoa fazendo esse meio campo, literalmente, as outras tenham mais condição de trabalhar no que precisam. O Rui Costa nas contratações, o Crespo no treino do dia e assim por diante, né? Então, essa é a situação. E o São Paulo está em mutação, né? Na realidade, eu acho que desde que caiu o Casares, entrou o Macis, muita gente saiu, pouca gente entrou, e nós vamos ver qual é o efeito imediato disso, porque tem um efeito imediato no sábado. Primeiro, amanhã contra o Flamengo, em termos morais, em termos de autoestima, e no sábado o São Paulo tem uma decisão contra o Santos, em casa, né? Então vamos ver qual que vai ser essa. Hoje, por incrível que pareça, hoje, levando em consideração que vem na quarta, Flamengo, e sábado contra o Santos, até o mês de fevereiro, é mais importante contratar o Rafinha que um jogador de futebol. E, informação, São Paulo confirmou hoje a venda do Rodriguinho para o Bragantino. Essa é uma coisa importante da comunicação e da mudança de 2 milhões, coisa que o Corinthians não quer pagar, 2,5 milhões de dólares ao vivo. Ao vivo não, à vista. Ao vivo também é bom, né? É a mesma coisa. Vezes, também é ao vivo, né? 2 milhões, não de reais, o Corinthians não quer pagar 1 milhão de reais. 2,5 milhões de dólares à vista, porque o Bragantino paga. O São Paulo poderia fazer duas coisas. O que vinha fazendo, agora a gente tem uma grana para contratar. O que o Corinthians faz? Não, a gente vai pagar os atrasados dos jogadores. Isso é uma informação? Essa é uma informação. Então, 2,5 milhões de dólares para atrasados. Porque a prioridade agora é cuidar de quem está lá. Depois do caos, ainda tem 1 mês de janela, é a raspa do tacho. Não é o Palmeiras que está contratando jogador da Europa ou o Flamengo, né? Porque a janela europeia fecha agora em começo de fevereiro. Você tem 1 mês para reforçar minimamente um time que é fraquíssimo, para não correr risco no campeonato. E aí, não é que o Crespo simplesmente ele fez o diagnóstico real do que acontece no São Paulo hoje. Literalmente real. O time é fraco, o time tá... Só que assim, ele não falou com essas palavras, estou falando eu. Eu acho que ele não menosprezou nenhum jogador do São Paulo. Pelo contrário, ele não expôs, mas talvez ele tenha tirado o elan do jogador de futebol. Eu preciso acreditar em alguma coisa. O Rafinha lembrou de 2023, quando o Dorival chega, o Dorival é especialista nisso, o Crespo não é.
O São Paulo estava destruído pela administração Rogério no dia a dia do CT, os jogadores queriam matar o técnico, e o time estava lá embaixo. O Dorival chegou assim: vocês podem, mais do que vocês estão fazendo, vocês vão ser campeões esse ano. Aquele papinho, Dorival. E dá certo. Foi a mesma coisa, dá certo. Porque o jogador de futebol, sobretudo brasileiro, é acostumado a se encantar pelo canto da sereia. Mesmo no Palmeiras é assim. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do São Paulo contra a equipe do Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h30, com transmissão dos canais Premier e também da TV Globo. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos 5 jogos que o Flamengo fez nessa temporada de 2026. Os 3 primeiros jogos da temporada foram com a equipe sub-20 e os 2 últimos, os 2 clássicos recentes, foram com a equipe principal. De todos esses jogos, 1 empate, 3 derrotas e somente 1 vitória. Venceram a equipe do Vasco na semana passada e no último jogo, no final de semana, foram derrotados pela equipe do Fluminense no Maracanã pelo placar de 2-1. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e a equipe do Flamengo. 1 vitória do Tricolor, 2 empates e 2 vitórias da equipe do Flamengo. No último jogo que eles se enfrentaram na temporada passada, em uma partida que foi disputada lá na Vila Belmiro, o São Paulo empatou com o Flamengo pelo placar de 2-2. Enfim, uma estreia bem complicada aí do São Paulo no Campeonato Brasileiro, pegando o atual campeão. Além disso, no final de semana tem um clássico contra o Santos, onde o São Paulo precisa vencer para se distanciar ali daquela zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Tem também um detalhe: Caleri e Lucas vão jogar esse jogo contra o Flamengo ou vai focar sua preparação para o jogo do final de semana? Até porque no clássico contra a equipe do Palmeiras, Lucas nem foi relacionado e Caleri entrou ali no segundo tempo. Enfim, vamos aguardar. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!